Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora falar de Internacional. E para falar de Internacional, nada melhor do que trazer grandes comunicadores colorados aqui do Rio Grande. Eles vão falar se entendem que o Inter ainda pode ser campeão brasileiro. Pois é, faltam 12 rodadas para acabar a Série A do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o líder da competição, tem 8 pontos de vantagem para o segundo lugar, que é o Internacional. Ah, mas vocês podem dizer que o Palmeiras tem melhor elenco, que tem uma diferença muito grande. Sim, é verdade, mas o segundo colocado é o Inter. E faltando 12 rodadas, tem campeonato ainda. Então a gente pensou, vamos ouvir os comunicadores, pessoas que são influentes dentro do Internacional e que possuem uma voz muito grande junto à torcida, para saber o que eles acham. Afinal, em 2020, o Inter estava muito longe também do Flamengo e disputou o título até a última rodada. Palmo a palmo e por um gol não foi campeão. Portanto, vamos começar a ouvir os comunicadores. E o primeiro que a gente escuta é Lele Bortolatti, que responde: o Inter pode ainda ser campeão brasileiro ou uma vaga na Libertadores já é suficiente, tendo em vista todas as circunstâncias que este ano já teve? Salve, Cássio, tudo bem? Cara, eu sempre acredito, né, cara? Porque o Internacional, querendo ou não, tá se consolidando como um time competitivo, né? Uma defesa sólida, um ataque que faz gols, é a melhor campanha do retorno, tem o segundo melhor ataque do campeonato, acho que tem a segunda melhor defesa do campeonato, ou até a melhor defesa do campeonato, faz muitos jogos que não toma gol, né? Beira-Rio, principalmente. Tá, tomou aqueles 2 gols do Corinthians, tô falando assim de média de gol, mas no Beira-Rio faz muito tempo que não toma gol. Então o fator casa voltou a ser importante pro Inter. Aquele jogo contra o Melgar foi um jogo completamente fora da curva. Eu acho que ali pesou muito a questão anímica mesmo, né? A questão assim, psicológica do time, pela pressão de um grande título. Mas, cara, o Campeonato Brasileiro tá aberto, sim, mesmo que o Palmeiras esteja na frente. Todo mundo quer ganhar do Palmeiras, né? Os próprios veículos do centro do país consideram só o Palmeiras e o Flamengo como candidatos ao título e não falam do Inter. Eu tô achando tudo ótimo, cara. Enquanto tiver assim, eu tô acreditando, sim. O Inter é assim, cara, quando a gente menos espera, o Inter vai lá e nos dá a esperança de novo. As próximas 4, 5 rodadas serão definitivas. Se o Inter continuar a diminuir a diferença pro Palmeiras, algo pode acontecer sim esse ano. Essa meia-culpa a mídia eu entendo que deveria fazer. Por vezes se rotula muito equipes como candidatas que acaba simplesmente se esquecendo e ignorando a presença de outros times que chegam. Como, por exemplo, na última semana, comparações entre primeiro e terceiro colocado, porque são Palmeiras e Flamengo, e se ignorou completamente o Internacional, que é o segundo colocado. Acho isso erradíssimo. Portanto, essa é a opinião do Lele Bortolatti, que entende que é possível sim o Inter ainda ser campeão brasileiro. Agora a gente conversa com Luciano Potter, que vai dar a sua opinião. Pode ainda o Inter ganhar o brasileiro? Cara, não tem como ganhar esse título nacional, né? Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, se alguém tá ouvindo em algum outro horário. Não tem como ganhar porque não tem como ganhar, né? A tabela do Palmeiras é mais fácil, o Inter, né, perdeu um monte de ponto para times fáceis que a gente já sabia, mas tem como se divertir, né? O Colorado já tá iludido, já tá achando que dá, eu já tô achando que dá, aqui eu tô tentando ser um cara mais, né, inteligente, né? Mas eu sou um louco completo como qualquer Colorado. Então vamos pensar que dá, porque o último jogo no Beira-Rio, às 4 da tarde, de domingo, contra o Palmeiras vão dizer que eles estão numa pseudo-tristeza depois, né, das eliminações nas Copas, onde eles caíram fora para São Paulo e para Atlético Paranaense, então eles perderam para times do Brasil, porque eles não podem perder para mais um timezinho do Brasil, né? Esse timezinho que ninguém dá nada, e aí vai chegar e vai se transformar naquilo que ele realmente é, o maior clube desse estado, do sul do Brasil e do país inteiro, porque só a gente ganhou do Barcelona com o gol do Gabiru. Isso que é o legal de a gente trazer comunicadores aqui, pois
é possível ver opiniões divergentes. O Lelê, com seu lado de torcedor mais otimista, claro, também com uma análise, acreditando que dá para o Inter ainda ser campeão brasileiro. Em contrapartida, o Potter, apesar de torcer muito, com os pés mais no chão, entendendo que vamos devagar, Palmeiras tem mais time, tem uma vantagem muito grande. Vamos seguir ouvindo gente? Vamos lá. Leonardo Meneghetti, do Grupo Bandeirantes, é quem agora dá a sua opinião. O Inter ainda pode ser campeão? Um abraço, Cassiano, extensivo aos ouvintes da Rádio Taquara, emissora de enorme prestígio nesta região. A situação do Internacional em termos de título do Campeonato Brasileiro eu resumo da seguinte forma: não é impossível, mas é bastante improvável. Para compensar isso, há uma tendência que nas próximas 3 rodadas, esta diferença de 8 pontos que separam o Inter do Palmeiras seja reduzida. O Inter tem, nesta sequência, o Atlético Goianiense, nesta segunda-feira, fora de casa, e depois recebe no Beira-Rio Bragantino e Santos. O Palmeiras, me parece, tem compromissos mais difíceis. Um clássico regional com o Santos neste final de semana e depois Atlético Mineiro fora de casa e o compromisso com o Botafogo, também fora de casa. Se o Internacional fizer com excelência o seu tema de casa e chegar a 9 pontos, tenho convicção que a diferença, que hoje é de 8 pontos, será reduzida. Porque o Palmeiras não vai vencer o Atlético Mineiro, na minha previsão, e talvez tropece ou contra o Santos ou contra o Botafogo. Se a diferença cair para 5 pontos, o Inter começa efetivamente a entrar na briga para disputar o título. Estaria muito próximo de disputar com o Palmeiras, lembrando que na última rodada, Inter e Palmeiras jogam no estádio Beira-Rio. Portanto, o Inter ainda não está nesta briga, não está na disputa, mas pode entrar nesta sequência de 3 jogos. Portanto, as próximas 3 rodadas devem decidir se o Inter entra na disputa com o Palmeiras ou se olha à distância o Palmeiras conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Um abraço, Cassiano, um abraço e obrigado pela oportunidade a todos os ouvintes da Rádio Taquara. Muito bem, agora vamos à opinião de outro colorado ilustre. Zé Vitor Castiel fala aqui no programa de Carrinho. Bom, alô amigos, aqui quem fala é Zé Vitor Castiel. Falar um pouquinho sobre o Internacional, sobre essa reta final do Campeonato Brasileiro. Olha, na minha opinião, depois que o Mano Menezes chegou, com o tempo que ele teve para ir repensando as coisas dentro do que vinha sendo feito em termos táticos e técnicos e físicos no Internacional, o Internacional adquiriu um padrão de jogo, que não é uma maravilha, mas que está sendo bastante eficaz durante esse campeonato, né? Acho que para ser campeão brasileiro é muito difícil, até pela performance do Palmeiras, que possui um elenco espetacular e uma equipe maravilhosa e vem empilhando vitórias. Mas para Libertadores, sim, a gente vê os concorrentes, por exemplo, o Atlético Mineiro muito atrás, né? Meio que fazendo água nesse campeonato. Tive o Fluminense com a derrota que obteve na Copa do Brasil, ficando um pouco para trás. A gente vê o Fluminense, o Corinthians e o Flamengo preocupados com Copa do Brasil e Libertadores da América, né? E por que não o Palmeiras, tão preocupado com Libertadores da América, não deu uma afrouxada, né? Mas eu acho sim bastante viável que o Internacional, com essa nova forma mais pragmática, mais humilde, mais pensada e mais séria, colocada pelo Mano Menezes, tem grande chance de, no mínimo, conquistar uma vaga para Libertadores da América. Um grande abraço, falou aqui o Zé Vitor Castiel. Abraço, Zé. E agora, outro artista, também colorado, Rafael Malenotti, fala aqui no programa.
Salve, salve, queridos amigos de carrinho, tudo certo? Aqui é o Rafael Malenotti, colorado de plantão, e na verdade, assim, eu acredito que essa reta final do Brasileiro aí, o Internacional tem condições realmente de buscar uma posição muito boa, né? Ainda mais tendo em vista de que no início do Campeonato Brasileiro estava todo mundo tremendo nas bases aí com medo, inclusive, de um possível rebaixamento, tendo em vista todo o que vinha acontecendo até então, né? Acho que a chegada do Mano Menezes realmente colocou ordem na casa, ele conseguiu imprimir o trabalho dele, né? Que é para lá de consagrado em diversos times dos quais ele já atuou e tal, né? Então acho que ele realmente vem fazendo um excelente trabalho no Internacional, né? Resgatou também aquela autoestima mesmo que o torcedor vinha pedindo, né, há tempos das outras comissões técnicas e tal. Enfim, o Mano Menezes colocou ordem na casa. Acho que o que pode realmente vir a atrapalhar uma possível conquista do Campeonato Brasileiro é o fato de que agora o Palmeiras não tem mais nada para se dedicar a não ser o Brasileirão, né? E isso complica bastante o lado de todos os outros 19 times, né? Acho que o Palmeiras tem um elenco e uma estrutura excepcional dentro, né, da nossa realidade do futebol brasileiro, então realmente a gente vai ter que chulear e torcer muito para que eles tropecem, o que não é muito comum, né? Eles realmente têm uma regularidade gigantesca mesmo, e o Internacional tem que seguir em frente, fazendo justamente aquilo que vem fazendo, né, desde que o Mano assumiu o comando técnico do time, né? Acho que realmente não sei se é possível tirar essa vantagem, né, que o Palmeiras tem nesse exato momento, mas eu acho que cabe a nós seguir focados naquilo que diz respeito, né, à nossa performance mesmo. Acho que o Internacional tá fazendo, né, um belíssimo campeonato brasileiro, e essa reta final tem tudo, de repente, para conquistar uma vaga direta na Libertadores do ano que vem, embora eu ainda acho que para a realidade do Internacional o foco realmente deveria ser um campeonato. A gente sabe que 38 rodadas é um campeonato muito extenso, é um campeonato de 8 meses do ano, mas eu ainda acredito assim que se o foco fosse exclusivamente o Brasileirão, sem se preocupar com as Copas mais rápidas, né, acho que o Inter teria uma boa possibilidade de realmente ser candidato ao título de verdade mesmo, né? A minha conta matemática, assim, ela é muito simples, mas é conta de torcedor, e torcedor é passional, é apaixonado, então não vê muito bem a realidade muitas vezes, né? Então acho que é isso, né? Seguirei torcendo, seguirei frequentando o Beira-Rio, o que realmente agora em 2022 passou a ser parte da rotina mesmo. Então vamos para cima, Inter, né? Quem sabe a gente consegue até um feito histórico aí, tá? Forte abraço aí, turma de carrinho, tamo junto sempre, é nóis. Forte abraço, Rafa Malenotti. Coisa boa que foi possível retornar aos estádios. Muito legal, muito legal. E é bom ver um estádio de futebol cheio. Sensacional. Para finalizar essa roda de colorados, vamos trazer aqui ele que é conselheiro do Internacional, Alê Dornelles, vai responder a pergunta: o Inter pode ser campeão brasileiro ainda, ou a vaga para a Libertadores já é suficiente? Boa tarde, Cassiano. Mais uma vez é um prazer poder estar conversando com o programa de carrinho, né? Já é a minha segunda contribuição e espero poder contribuir à altura aí da tua audiência e do teu trabalho, do teu esforço, cara. Sobre a reta final, é claro que como colorado,
meu entendimento, né, é que a gente precisa sempre acreditar, cara, né? Então, todo Colorado, eu venho de uma tradição de ser um torcedor dos anos 90, é uma geração que aprendeu a sofrer, né? Aprendeu a torcer para o Internacional na boa e na ruim, aprendeu a torcer acreditando sempre até o final, né? Então, não tem como ser diferente, cara. É claro que eu acredito na possibilidade do título, né? A segunda coisa é que a gente é um time de tradição, a nossa camisa é pesada, né, cara? Então, toda a competição na qual a gente entra é com o intuito de ser campeão. Essa é a mentalidade, né, do Esporte Clube Internacional. Não importa a categoria, não importa a modalidade. O Inter, em todo campeonato que ele entra, é sempre para vencer. A gente não entra para fazer papel de coadjuvante, né? Agora, entrando mais no mérito específico, eu entendo que a gente precisa pensar jogo a jogo, cara, entendeu? Então, o próximo desafio é contra o Atlético Goianiense, e a mentalidade do clube, eu tenho certeza, né? Eu sei disso por fazer parte da gestão, que o departamento de futebol, encabeçado pelo professor Paulo Tuori, né, é de concentração total e absoluta para essa partida de segunda-feira, para que a gente volte de Goiânia com os 3 pontos, né? E a gente tem que fazer a nossa parte. Em algum momento é óbvio que o Palmeiras ele vai tropeçar, né? Eu entendo que, por exemplo, o Flamengo, né? Ele é óbvio que ele não vai priorizar o Campeonato Brasileiro, né? É evidente, ele está na iminência de ganhar 2 títulos importantíssimos e está distante do Palmeiras. Então eu entendo que o Flamengo ele não vai priorizar o Campeonato Brasileiro, né? Então o Inter precisa fazer a sua parte, e eu acredito muito no trabalho que está sendo feito, né? O time ele encaixou, o time ele amadureceu, né? Alguns atletas entraram numa ascendente técnica muito importante, que é o caso do Alemão, do Pedro Henrique, do Wanderson, né? O próprio Maurício, o Johnny, que felizmente, que é sempre muito importante quando um atleta é convocado para alguma seleção nacional, o Johnny foi convocado para a seleção dos Estados Unidos, para os próximos 2 amistosos, e eu torço muito por esse atleta que está no Internacional há muitos anos, né? Desde categorias iniciais da base, um atleta que sempre se dedicou, sempre deu o seu 100%, um cara focado, né, compenetrado, que entende o peso da camisa do Internacional, e eu torço muito por ele, cara. Tomara que ele consiga ser convocado para jogar a Copa do Mundo, ia ser espetacular, né? Então é isso, cara, eu acredito muito na possibilidade, mas a gente tem que pensar jogo a jogo, não adianta a gente ficar pensando na última rodada do segundo turno, que é contra o Palmeiras no Beira-Rio, e esquecer todo o processo, né, do Atlético Goianiense, do jogo contra o Atlético Goianiense até o jogo contra o Palmeiras. A gente tem que ir jogo a jogo, buscando sempre os 3 pontos, né? Eu acho que é isso, cara. Um grande abraço, obrigado pelo convite, e sempre que precisar pode contar comigo, tá? Tamo junto e vamos Inter. Abração, Alê. Essa foi a roda de convidados, torcedores do Internacional, comunicadores, o Alê aí, conselheiro do clube, que responderam a pergunta: o Inter ainda pode ser campeão? A gente vê pelas respostas que há um senso de realidade em reconhecer a dificuldade devido à grande vantagem que o Palmeiras possui. Porém, além do aspecto do torcer e torcedor acredita até o fim, tem aquela pontinha de futebol permite tudo. E querendo ou não, o Palmeiras ainda não ganhou. E hoje, matematicamente, o segundo colocado
é o Internacional, que está redondinho, ajustadinho. Então, aproveitando e dando a minha opinião, eu penso que a realidade do Inter é a vaga na Libertadores. Porém, o Inter precisa ficar atento. Não jogue pelo empate. Busque sempre a vitória. Vencer, vencer, vencer. Porque assim estará mais rapidamente na Libertadores. E se o líder der uma tropeçada, o Inter está jogando para vencer. Porque time que quer ser campeão, empate é muito ruim. Então é muito importante que o Inter vença em Goiânia o Atlético Goianiense.